Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Fim de jogo em Itaquera, Corinthians 2, Grêmio também 2. Antes de começar aí a falar sobre o jogo, eu gostaria de deixar minha pequena homenagem pro meu filho. Meu filho que hoje faria 4 meses. Esse foi um dos motivos do porquê eu não estava gravando mais os podcasts aí por um tempo. O filho nasceu no dia 25 de março e devido a algumas complicações que ele teve com relação a uma formação, algumas cirurgias que ele precisou fazer, ele não resistiu e no dia 9 de julho ele nos deixou. Foi para junto de Deus, e eu dedico esse episódio de hoje a ele, né? Eu queria deixar isso registrado para vocês, até como uma forma de vocês entenderem, quando eu falei esses dias no story que eu passei por algumas situações difíceis. Uma delas foi todo esse período, né, que meu filho ficou no hospital, e também, claro, a perda do meu filho, confiando muito de que um dia nós estaremos juntos novamente. Amém. Feita aí a homenagem ao meu filho Miguel, vamos lá, vamos falar do jogo de hoje, vamos falar do que foi o Corinthians 2 e Grêmio 2 na Neoquímica Arena, né? Vocês viram que hoje eu comecei a postar o resultado do jogo em tempo real. Né, foi uma das ações novas que eu quis fazer, uma das novidades que eu quis trazer para vocês, como uma forma de deixar um pouco mais padronizado ali o formato da nossa página no Instagram. Bom, vamos lá. Corinthians começa o jogo aí com a formação que vocês sabem que eu tenho muitas ressalvas, né? Eu particularmente tenho muitas ressalvas aí com relação à formação do 3-5-2, né? Que é aquela formação com 3 zagueiros. Você solta um pouco mais os laterais, deixando ali eles como uma espécie de alas. Então você ataca no 3-5-2 e defende num 5-3-2, né? E eu particularmente eu tenho ressalvas com relação a essa formação. Eu não sou muito fã dessa formação. Embora ela tenha funcionado muito bem contra o Bahia, eu não sou muito adepto dessa formação, por um motivo que eu já trouxe aqui no podcast para vocês, e eu repito. Para mim, essa formação ela deixa as laterais muito expostas, né? O Corinthians inclusive chega a tomar um gol ali de uma jogada lateral, que felizmente o jogador estava impedido, e impedimento muito bem assinalado, tanto pelo bandeirinha quanto pelo VAR, mas enfim, né, é uma opção. O Ramon ele quis optar aí já 2 jogos dessa forma. Eu entendo que é uma formação que pode ser uma alternativa num elenco como que o Corinthians tem hoje, onde nós temos uma carência muito grande de pontas. Inclusive eu sempre falo isso, eu falo muito que o principal foco de contratação do Corinthians hoje precisam ser os pontas. Então essa formação ela pode ser uma alternativa. Eu particularmente não gosto, eu não acho seguro. Inclusive eu acho que para uma formação como essa a gente precisa ter um volante de contenção, que hoje o Ranieri fez essa função, mas funcionou melhor com o Alex, que hoje estava suspenso. É importante destacar isso. Como eu disse, é uma alternativa, mas não é a minha preferida. É impressionante como Corinthians e Grêmio eles sempre protagonizam grandes jogos na Neoquímica Arena. Ano passado a gente teve aí um 4-4, onde o Corinthians saiu 2-0 atrás, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, tomou uma virada no segundo e chegou a empatar novamente.
E hoje, mais uma vez, é um jogo onde o Grêmio faz um, o Corinthians faz um, o Grêmio faz mais um, o Corinthians faz mais um. Então sempre jogos muito disputados entre Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, né? E isso é impressionante. O resultado para mim é frustrante. Eu esperava realmente uma vitória um pouco mais fácil do Corinthians hoje. Eu esperava um jogo onde o Corinthians sobrasse mais, um jogo onde o Corinthians se impusesse mais, até pela situação do Grêmio, né? É um time que vem sofrendo assim como nós, mas pela crescente que nós tivemos nos 2 últimos jogos, para mim é um resultado frustrante, principalmente por ser um jogo em casa. Um jogo onde o Corinthians não soube aproveitar as chances criadas, né? E aí eu quero trazer aqui a minha primeira análise desse jogo. Eu quero falar um pouco sobre o senhor Yuri Alberto. Yuri Alberto aí que há um tempo não marcava, hoje chegou a marcar um de pênalti. Mas, cara, era para ele ter feito muito mais do que um gol. Ele teve chance aí de meter aí, quem sabe, um hat-trick, ou até mais, né? Ele desperdiçou ali algumas oportunidades, que assim, cara, muito por conta das decisões que ele toma em campo. Ele tomou muitas decisões erradas, decisões que atrapalharam, né? Inclusive aquele lance logo depois do gol de empate do Corinthians, ele tem um lance que ele sai cara a cara, que ele tenta driblar o goleiro e na saída do goleiro acaba sendo atingido. Yuri Alberto, você precisa melhorar as suas decisões em campo, cara. No segundo tempo também teve uma outra oportunidade que ele recebe e acaba errando também na tomada de decisão, né? E consequentemente acaba matando o ataque do Corinthians. Cara, a gente fala muito do Wesley, dessa questão da tomada de decisão do Wesley, mas o Yuri Alberto caminha pela mesma via, né? É impressionante como o Yuri ele vem tomando decisões erradas nos jogos. Muitas vezes leva para uma parte do campo mais congestionada, opta muitas vezes por tentar um drible a mais ao invés de tentar a finalização, ou tenta finalizar num momento que seria de fazer a parede. Eu acho que ele precisa trabalhar essa questão da tomada de decisão. Não acho o Yuri Alberto ruim, não acho ele bagre como muita gente fala. Eu acho que ele tem qualidade, eu acho que ele é um grande finalizador. Ele, se eu não me engano, ele é um dos centroavantes que mais tem gols no Brasil. Acho que atrás do Pedro, eu nem sei, eu acho que tem mais gols até do que o Flaco Lopes no Brasileiro. Mas assim, ele precisa urgente melhorar a tomada de decisão. Se o Yuri Alberto melhorar a tomada de decisão, o Corinthians ele evolui muito, muito. Porque a gente tem hoje 2 grandes criadores, que são o Garro e o Coronado. O Garro hoje, acho que deixou o Yuri com condições assim, de fazer gol pelo menos umas 2 vezes. E o Yuri não soube aproveitar isso. Então o Yuri precisa urgente melhorar essa tomada de decisão. E falando aí sobre a formação, né, que nós tivemos aí com Hugo e Mateuzinho fazendo uma função de ala, né, sendo aí uma válvula de escape aí do Corinthians pelas pontas. E cara, é sofrido ver esses dois fazendo esse papel mais ofensivo. O lance que o Mateuzinho inclusive é substituído logo na sequência, né? O Mateuzinho ele leva a bola pela lateral e ele tenta a finalização de fora da área e ele escorrega, né? A finalização acaba saindo, o goleiro do Grêmio faz uma boa defesa e a bola sobra para o Hugo, né? Praticamente cara a cara com o goleiro. O Hugo podia ter feito o segundo e possivelmente matava o jogo ali, né? Porque se o Corinthians faz 2-1 ao invés de tomar um 2-1, provavelmente aquela bola que a defesa tentou sair tocando, eles teriam rifado, né? E o segundo gol do Grêmio provavelmente não sairia. Então assim, cara, o Hugo cara a cara ele isola a bola, ele joga a bola lá na acho que pra fora do estádio, cara. É inadmissível. É inadmissível uma coisa dessa.
Então assim, é bem sofrido mesmo ver Mateuzinho e Hugo fazendo essa função ofensiva. Mas como eu falei, o Corinthians não tem opções de ponto. O Corinthians não tem opções para jogar aí talvez num 4-3-3. Então isso também complica a nossa situação. E cara, vamos falar um pouquinho sobre o André Ramalho. André Ramalho aí que é uma das contratações que o Augusto prometeu e cumpriu, né? Cabe dizer aqui, foram 3 meses aí de muita polêmica envolvendo o Corinthians, desde a saída aí do patrocinador até a chegada de um novo. Muito se falou aí sobre algumas cobranças, né? E o Augusto Melo ele prometeu 4 reforços, cumpriu, porque chegaram os 4. O Augusto Melo prometeu que fecharia o patrocínio e cumpriu um patrocínio aí nos mesmos valores praticamente da patrocinadora anterior, que eu não vou mencionar. Hoje, inclusive, foi anunciada a Esportes da Sorte. E uma das contratações que o Augusto trouxe foi o André Ramalho. E, cara, o que joga esse André Ramalho? Né? É um excelente zagueiro. Eu acho que era o zagueiro que o Corinthians precisava. O Corinthians precisava urgente de um primeiro zagueiro como o André Ramalho, né? Com a leitura de jogo, com a qualidade de saída, com a qualidade de posicionamento. Para mim é um zagueiro muito diferenciado. Mas o que o André Ramalho tem de leitura de jogo, o que o André Ramalho tem de saída de jogo, falta para os demais. Né? Não é de hoje que o senhor Félix Torres erra em saída de bola. Não é de hoje que o senhor Kaká não vê opção e joga para o goleiro. Né? Então assim, é questão de trazer? Não acho que seja questão de trazer mais zagueiro. Né? Hoje a gente tem 4 opções aí para zaga. Mas o senhor Félix Torres e o senhor Kaká precisam ficar mais ligados no jogo. Kaká quase todo jogo ou faz gol contra ou faz a favor. Né? É quase um centroavante, seja para o nosso time ou para o adversário. O Félix Torres, sempre, todo jogo aí ele dá umas rameladas, né? que deixa muitas vezes aí uma condição de ataque para o adversário. E hoje acabou culminando no segundo gol do Grêmio. Então assim, né, precisa se trabalhar dessa questão da saída de bola, porque também não dá para ficar essa saída da forma que é. E vamos à polêmica do jogo. A gente viu aí o goleiro do Grêmio muito eufórico, né? Reclamando muito aí, falando que é um absurdo, usando até a questão da tragédia no Rio Grande do Sul como argumento para a arbitragem de hoje, como se a arbitragem tivesse errado em ter anulado um gol do Grêmio que estava impedido, em ter marcado o pênalti. Vamos falar sobre o pênalti, né? Eu acho que foi o suficiente para derrubar? Não acho que tenha sido suficiente para derrubar, tanto que geralmente um puxão, né, que foi o caso, um puxão que derruba, o jogador cai para trás, não cai para frente, né? Há uma valorização do Romero? Mas há o puxão, né? E a partir do momento que há o puxão, o jogador ele perde velocidade, ele perde posicionamento, atrapalha. Então assim, pênalti. Um puxão, mesmo que leve, influencia. É pênalti. Puramente por juvenil, né? É um pênalti juvenil, infantilidade total do zagueiro, mas é pênalti. Quantas vezes o Corinthians já não sofreu com esse tipo de lance? Agora foi a nosso favor. Galera, chegamos ao final de mais um Spotmão. Agradeço muito a paciência de vocês em esperar o nosso retorno. Um abraço, é nóis e vai Corinthians!